Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento iniciamos um trabalho para transmitir e para uma pré-aula para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Sebastião Brito Machado, sou evangelista e estou ao lado aqui do meu irmão presbítero Vicente Ribeiro Chagas, que há mais de 50 anos é professor da Escola Dominical da cidade de Virgínia. Nós somos membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Virgínia, na qual o superintendente é Ronaldo Luiz Ribeiro e o nosso pastor é Francisco de Assis Gomes Rocha, mais conhecido aqui na região como Pastor de Assis. E agora, irmão Vicente, uma saudação para todos os ouvintes. Meu nome, Vicente Chagas Ribeiro. Fui o primeiro a aceitar Jesus Cristo aqui na cidade de Virgínia. Há 60 anos atrás, vocês podem imaginar como era difícil as pessoas aceitarem Jesus naquela época. Então, eu fui ameaçado até de morte. Mas Jesus me guardou, me ajudou, e o trabalho, aos poucos, foram crescendo. E graças a Deus, hoje é uma grande igreja. Aleluia. Então a gente está aqui nesse momento para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para nós. Porque estamos aqui pela misericórdia do Senhor de termos cuidado do perigo desta vida. Então Deus abençoa todos que tiveram oportunidade de ouvir a minha simples palavra, minha simples palavra, que eu vou mencionar agora, da Escola Dominical, aleluia, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, humildemente falando, porque tudo é Jesus em nossa vida. Amém. Vamos fazer uma oração então, irmão Vicente, para nós começarmos essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus, nós pedimos para o Senhor que o Senhor abençoe este trabalho e todos, Senhor, que tiveram uma oportunidade de acessar este vídeo, Senhor, possa ser um subsídio para que eles possam ensinar as pessoas sobre o maravilhoso Evangelho que o Senhor deixou para cada um de nós. Continua abençoando esse trabalho, é o que nós pedimos no Teu nome santo. Amém. Irmão Vicente, vamos começar aqui. A lição é evangelização das pessoas com deficiência. Ela será ministrada no dia 11 de setembro de 2016. Eu vou falando, irmão, e o irmão, assim que o irmão desejar, o irmão pode comentar sobre o assunto. Amém? Nosso texto áureo. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 21. A nossa verdade prática. A evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Pode ir? A leitura bíblica em classe está em João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betseda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe:
queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Pois é, irmão. Do versículo 1, você leu: havia uma festa de judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Mas acontece que Jesus não foi direto à festa, foi para outro lugar. Foi aqui para o tanque de Siloé. Ali não era lugar de festa, ali era lugar de sofrimento, de tristeza, de desesperança. Por que Jesus foi ali primeiro? Aleluia. Até diz a palavra tanque de Siloé significa casa de misericórdia. Bem, mas quando Jesus chegou naquele lugar, diz no versículo 6, que o irmão acabou de ler, Jesus vendo ele deitado, era um homem que havia 38 anos se estabelecendo. Imagina os irmãos, imagina os ouvintes, que situação. 38 anos é muito tempo. É tempo para uma pessoa desanimar, ficar angustiado, reclamar da vida, não tem jeito. Mas ele não tinha ninguém para ajudar. E Jesus, vendo este homem, sabendo que estava ali muito tempo, disse: olha a palavra que Jesus disse para aquele homem tão necessitado. Queres ficar são? Uma palavra infantil. É claro que ele queria ficar são. Ele poderia ter respondido: é claro, Senhor. Olha, eu estou aqui há tantos anos, está vendo? Esperando uma oportunidade, e até hoje não alcancei essa oportunidade. É claro que eu quero ficar são. Por que então Jesus diz essa palavra? Porque acontece, mesmo naqueles tempos, em nossos dias, que tem pessoas que está satisfeito com o defeito que tem. Por quê? Com aquele defeito, ele ganha o dia a dia, chega dá uma ajuda, chega outro, dá outra ajuda, traz comida, e assim ele vai passando a vida. Às vezes pode até fazer uma operação e ficar são, mas ele prefere ficar daquele jeito para não ser preciso trabalhar. Alguns podem até dizer: você, fulano, pode até falar, você, fulano, pode fazer uma operação, você pode melhorar, pode andar, e falar: não, tá bom, eu estou bem, pode deixar, não se importa comigo, aqui dá para me viver. Mas aquele homem era diferente. Então, o que aquele homem queria era ser alguém que poderia fazer o bem, trabalhar, ajudar os outros. Tem uma historiazinha que aconteceu na minha família. O meu tio tinha 20 anos de idade, quando foi atingido por um acidente e ficou aleijado das duas pernas. As duas pernas encolheram. Depois de passar algum tempo com muita dor, pronto, terminou a dor, e ele era um homem forte, mas quando deixou a Santa Casa, veio para a casa do meu pai. E ali ele tinha quarto, comida e amigo para se conversar. Então meu tio não queria mais nada. Estava tudo bem, vivendo bem na casa do meu pai,
Mas até que um dia algo falou na consciência dele, que precisava se esforçar. As pernas estavam aleijadas, mas tinha os braços fortes, poderia fazer alguma coisa. E ele resolveu, saiu da cama, aprendeu a andar, aprendeu a trabalhar. Logo ele comprou um carro e até viajou para longe, foi para Itajubá, São José dos Campos, sempre viajava por aqui. Ele era um homem que sabia negociar, um homem que não tinha nada, dependendo dos outros, mas quando resolveu a ser alguma coisa, mesmo naquele estado, ele chegou a juntar até algum dinheiro para emprestar para os outros. Mais tarde ele aceitou Jesus como Salvador, e foi uma benção. Então, a determinação. Então, por isso que Jesus disse, você quer ficar são ou quer ficar desse jeito? Mas aí, o homem conta a história para ele, uma história muito triste. O enfermo respondeu, ó Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajuda. Mas o que aquele homem não sabia, que depois de todos aqueles anos, o ninguém que ele não tinha apareceu. Aleluia. Para fazer para ele, ajudar ele, no que ele precisava. Pois é. Então, aquele homem disse, olha bem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Palavra de Jesus. Quando Jesus faz um milagre, é um milagre perfeito. Interessante notar que aquele tanque, que um anjo revolvia a água. E naquele momento, quantas pessoas estavam ali? Vamos dizer, pelo menos 50. Tudo ali esperando aquele momento da agitação da água. Aquele que descesse primeiro receberia bem. Era curado. Talvez até receberia os parabéns. Oh, que bênção, pai. Você foi o primeiro, alcançou tudo que você queria. Irmãos, nós estamos num mundo que o primeiro lugar é muito cobiçado. Em toda a área da vida, o primeiro lugar é cobiçado. Na área do serviço, quem é que não quer ser o primeiro no serviço que ele faz? Quem é que não quer ser o primeiro nos esportes? Em todo lugar, todo quer ser o primeiro, porque ele sendo o primeiro, ele é respeitado, é considerado, recebe tantas vezes aqui no mundo. Mas eu faço uma pergunta, no céu existe também o primeiro lugar? Sim, existe, mas não conforme é aqui no mundo. O primeiro lugar do céu é o lugar máximo do céu, sabe quem? Jesus Cristo. Ele ocupa o primeiro lugar do céu. João e Tiago almejavam o primeiro lugar do céu. Eles chegaram até a pedir para Jesus. Aleluia. Está vendo? O primeiro lugar. No sentido da salvação, irmãos ouvintes, no sentido da salvação, fique sabendo. Lá não tem o primeiro lugar. Esse aqui é mais salvo do que o outro, que não, Senhor. Lá está Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Elias. Mas no sentido da salvação, nós somos todos iguais. É verdade. Todos iguais. Agora, no sentido de galardão, sim, tem uns mais do que os outros.
mas a salvação somos todos iguais. Sabe por quê? Sabe por quê? Pelo preço que foi exigido pela salvação da humanidade. Se fosse pago com ouro e prata, que são coisas desse mundo, aí sim a salvação poderia ter primeiro lugar, primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas não foi. Nem com ouro e nem com prata. Foi com a vida santa e preciosa. Santa e preciosa. E selado com o sangue puro de Jesus Cristo. Aleluia. Então a salvação abrange todos. Os perfeitos, fisicamente falando, os aleijados, pessoas de outras raças, abrange todo o ser humano. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor Jesus se realizou aqui na terra foi com tanta perfeição que nem Abraão, nem Moisés, nem Elias podia pagar. Só Jesus. Depois da introdução, nós vamos para o primeiro tópico, irmão Tá Vicente. bom. A suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Vejamos quem é este grupo e como era visto no Antigo e Novo Testamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A definição, segundo está escrito aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, a deficiência é o termo usado para definir a ausência ou difusão de uma estrutura física, filosófica e anatômica. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas, quer de seu sentido, quer de seus movimentos, ou de pleno uso das suas faculdades mentais. Na verdade, nós vivemos num mundo de muita discriminação para os deficientes. E Deus criou o homem perfeito. Não é? Perfeito. E quando a pessoa tem um defeito, logo que a gente olha para aquela pessoa, a gente presta mais atenção naquele membro que falta, ou naquela perna que falta, ou se for cego, a gente presta mais atenção. E às vezes a pessoa fica envergonhada, e nós, às vezes, discriminamos. Discriminamos. Por isso que atualmente o nosso Brasil tem melhorado muito nessa parte. Mas nós estamos vendo agora um grande evento das pessoas com deficiência. Eles mostram, têm prazer de mostrar que realiza certas obras, realiza certos feitos que o homem natural não faz. E com isso eles ficam animados, fortalecidos, com isso eles ficam respeitados. Aleluia. Então, seja como for, seja pessoa aleijada, como eu já vi, pessoas aleijadas, que chamam a atenção, mas precisamos saber que ali é o ser humano e tem uma alma preciosa que Jesus deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. Ô, irmão, não será muitas vezes negligência, às vezes nós que somos evangélicos, ou através de nossa liderança, que deixamos tudo isso para a política pública e não saímos em campo para auxiliar essas pessoas, mostrar o Evangelho, para levar o Senhor Jesus até essas pessoas? Sim. Irmão, eu gostei muito dessa lição, que para mim parece que foi até a primeira lição a tratar desse assunto. Como lá na frente, nós podemos ver. É verdade. Você vê na parte política, sempre tem lá um tradutor, traduzindo de maneira que os surdos podem entender. Isso também precisa acontecer na igreja
que, conforme vamos ver lá na frente, precisa acontecer na igreja. Porque uma igreja que tem 2 ou 3 surdos, se não tiver intérprete, o que ele vai compreender da palavra de Deus? Nada. É verdade? Nada. É por isso que nós vamos passar agora para o segundo tópico: o som do evangelho aos surdos. Segundo tópico. O som dos evangelhos aos surdos. Para ensinar o evangelho aos surdos, o evangelista tem de aprender primeiro a comunicar-se de maneira eficiente com cada uma delas. Verdade. É verdade. Tem que saber. No meu modo de pensar, o pastor não é obrigado. Se for possível, tudo bem, mas não é obrigado, tá vendo? A saber como se comunicar com o surdo. Mas precisa ter um intérprete. O pastor prega e o intérprete interpreta. Tudo bem. Até tem um caso interessante aqui, em Marcos 7, 31 e 37. O senhor quer que eu leia aqui? Em Marcos, né? Marcos 7. 31 e 37. Olha o que aconteceu. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. E trouxeram um surdo, que falava dificilmente, e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Aí. Está vendo? Falava com dificuldade. É que tem. É aqui. Marcos 7, 31, 37? Ao 37, perdão. 31, 37? E tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efetá, isto é, abre-te. E logo lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quando mais não proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Primeira coisa que Jesus fez foi procurar abrir o ouvido, né? Para que aquela pessoa pudesse entender e compreender. Certamente Jesus, depois de ser curado, ele pregou o Evangelho para aquela pessoa ficar entendendo. Aleluia. Porque muitas vezes a pessoa entende um pouco do Evangelho, mas se não for evangelizado corretamente, ele não aprende a doutrina necessária, que precisa aprender aqui na terra e que precisa aprender de maneira que possa alcançar as coisas divinas, alcançar a vida espiritual. Porque nós temos aqui na nossa terra, nós vivemos na vida material e na vida espiritual. E as coisas divinas exigem sabedoria nas coisas espirituais. Está vendo só? Exige sabedoria. Aleluia. Aí, diz aqui, por favor, lê para mim um pouquinho. A integração dos surdos. Além de evangelizar os surdos, é necessário discipulá-los através de intérpretes competentes, a fim de que eles recebam o ensino completo da palavra de Deus. Na escola dominical, recomenda-se professores especializados, que os cultos sejam traduzidos em libras. Segundo pesquisa, só no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de surdos, e a palavra de Deus nos manda abrir a boca em favor dos surdos e mudos. Diz a palavra, Jesus diz,
e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quer dizer que nesse caso está todos incluídos. Aleluia. Então essa lição foi muito importante, como nós vemos aqui na frente, talvez não precise nem ler, mas subsídio da educação cristã. É uma coisa, é uma parte que a igreja necessita. Aleluia. Porque a salvação alcança os surdos, alcança os mudos, alcança todos. Porque a salvação é na alma. E o homem precisa entender e compreender. Mas, irmão Tom, eu queria, aqui na frente, estar explicando, muito bem explicado, e que eu acho que não precisa a gente comentar, está muito explicado como as igrejas devem agir nos dias atuais, né? Para receber, para pregar o Evangelho para os surdos. Até para se comunicar com os surdos, explica, né? Como ficar de frente para com ele, olha bem, falar pausadamente, está tudo explicadinho aqui. Mas eu queria ainda voltar naquela parte que interagindo com o professor. Aleluia. Se você puder, ler para mim. Eu quero fazer um comentário aqui sobre esta palavra, quem pecou. Tá onde? Porque eu acho, como está escrito aqui, eu acho muito importante isso aqui. É João 9, né? O senhor quer que eu leia ele? Pode ler. Está na sua. O reino de Deus, anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, era inclusivo. Ele amou e curou os paralíticos e os cegos. No tempo de Jesus, as pessoas com deficiência não eram valorizadas. Elas viviam à margem da sociedade. Existia a crença errônea de que as deficiências físicas eram o resultado de algum pecado. E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Está em João capítulo 9, versículo 2. No Antigo Testamento, o coxo e o cego não podiam exercer o ofício de sacerdote. Ele está em Levítico, capítulo 21, versículo 18. Mas Jesus não o rejeitou, mostrando que esse também poderia fazer parte do reino de Deus. Que possamos preparar nossas igrejas para receber e integrar as pessoas com deficiência. Eu quero falar um pouquinho desta pergunta muito interessante que os discípulos fizeram para Jesus. Então, passando Jesus, o irmão meu, viu um homem cego de nascença. Aí os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Foi ele ou teus pais, para que nascesse cego? Então eu pergunto aqui, quem pecou? É lógico, o cego não poderia ter tido cego, por quê? É lógico. Ele não tinha nascido ainda. Agora, eu pergunto, e os pais? Os pais, a pergunta que eu faço é esta: há possibilidade de uma criança nascer aleijada por culpa dos pais? Há possibilidade disso? Irmão Tom? Há várias correntes que dizem que não tem jeito de... Mas... Pois é. E o Salmo 51? Diga. Sabe de cor? Que Davi pede para que o Senhor possa dar um espírito reto pelo pecado que ele tinha cometido.
e pela aquele filho de Davi, que nasceu daquele pecado. Mefibosete. Não, o filho de Davi, com a pecado de adultério. Mefibosete? Não, o que nasceu Bom. pelo adultério. Então, Morreu. Uns correntes falam que não, outros falam que sim. dá uma chegada no hospital de crianças aidéticas. É. Quem foi que pegou? Os pais. E quem é que está pagando o pecado? Nos filhos. Os filhos. Veja bem, o que é o pecado neste mundo. Porque o homem, quando pode ser casado, quando não teme a Deus, ele não se importa com as consequências do pecado, com as consequências do mal. E quando vê, olha o que acontece. Quantas crianças. Não sei se você está lembrado de um remédio que veio dos Estados Unidos para a mulher que estava grávida. Não sei se vocês se lembram. Todas que tomaram o remédio, os filhos saíram aleijados. Talidomida. Saíram. Talidomida. Sabe por que eu estou falando isso? Eu fui o culpado da morte do meu filho. Eu só. Pois é. Mas graças a Deus, nós temos um Deus que nos perdoa e que nos ajuda. Mas eu estou falando que Deus, o sacerdote para servir um santuário, um templo, hein? Nós estamos falando de pessoas aleijadas, né? E o sacerdote poderia ter algum defeito? Não. Pela palavra de Deus, diz que não. Deus pediu homens perfeitos. Não poderia. Aqui fala, quer ver? Olha. Se, por um lado, olha, a deficiência, você deu aí? Não, né? Se por um lado, nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal, por outro, vemos um coxo ser convidado e estar perpetuamente à mesa do rei Davi. Davi mostra aqui a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua bondade para com seu filho Jonas. Jonas tinha o direito a ser o rei em lugar de seu pai. Mas, como era um homem espiritual, ele entendeu que Deus tinha passado o direito dele para Davi. E ele então fez um acordo com Davi. Explicou tudo e falou: Davi, quando você estiver no reino, usa de beneficência com a minha família. E Davi, quando chegou lá no reino, em Jerusalém, foi uma das primeiras coisas que ele fez. Por acaso Jonas tem algum filho? Aí informaram para ele que tinha aleijado. Mefibosete. Mandou trazer e colocou, olha bem, na mesa especial, junto com ele. O certo era colocar em outro lugar, em outra mesa, porque naquela mesa especial, ali Davi recebia rei, homens importantes, mas não. Davi, na sua bondade, colocou junto. Aleluia. Não discriminou. É o que a humanidade precisa ver isso. Quantos aleijados são discriminados? Deixa para lá. Mas que Tiago fala isso, né? Tiago fala. Quantos são discriminados? Mas nós
como cristão, a igreja do Senhor não tem o direito de discriminar ninguém. Não tem direito. Aleluia. Então, tá bom. Agora, então, quem pegou? Glória a Deus. Bom, então é por isso então que a gente tem que os pais, é uma boa razão para os pais deixarem o pecado, né? Para que seus filhos não possam sofrer. Pois é lógico, é lógico. Embora, em certo ponto, a Bíblia diz. Mas depois, olha bem, os filhos, que os filhos sofrerão. Às vezes os pecados do pai. Mas bem entendido. Sabe como? Quando o filho, como no caso dos reis, quando o filho nasce e entra pelo caminho do pai. Aí vai pagar as consequências. Vai sofrer, vai pagar as consequências. Como é que está? Agora nós vamos para o terceiro. A visão de Cristo aos cegos. Então o terceiro aqui, irmão. O terceiro. Isso é importante, né? A visão de Cristo aos cegos. Em nosso país, há 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Trata-se, pois, de um campo missionário que exige obreiros amorosos e especializados. Fala do item 1 e 2, conduzindo os cegos a Cristo e discipulando os cegos. Conduzindo os cegos a Cristo. Então, alguém tem que levar aquela pessoa com deficiência a conhecer o Evangelho. Tem, verdade. Temos até uma parábola que fala sobre isso. O cego de Jericó. Tem o cego de Jericó, você lembrou bem. Por que o cego de Jericó, Bartimeu, foi exigente, foi persistente, embora as pessoas diziam para ele, olha, você está perturbando o mestre, você está perturbando. E ele não parava de gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele sabia que aquele que vinha chegando era o Cristo, filho de Deus. É tanto que ele diz, filho de Davi. E da onde Jesus veio? Da descendência de Davi. Ele sabia que Jesus poderia curar, poderia realizar um grande milagre, coisa que aquele povo que tinha boa visão, estava acompanhando Jesus, uma multidão, muitos estavam acompanhando Jesus, alguns por interesse próprio, outros por querer ver Jesus fazer milagre, e outros para tentar, mas aquele cego era diferente. Ele viu com os olhos da fé. E é isso que Deus exige de nós. Você está lembrado de Moisés? Moisés deixar a vida, um futuro extraordinário, e poderia ser Faraó, o rei do Egito, poderia ser. Deixou tudo. Para muitas pessoas, Moisés não estava bem da mente. Deixar a posição que o esperava, para quê? Para sofrer pelo vitupério de Cristo Jesus. Mas por quê? Porque ele via o que os outros não viam. Pela fé, aleluia, ele via, aleluia, a salvação em Cristo Jesus. Pela fé, ele via a eternidade no céu e sabia que as coisas aqui na terra são passageiras. Valia a pena deixar toda a riqueza, porque ele sabia que a riqueza maior é a riqueza do céu, é a salvação em Cristo Jesus. Muito bem? Ô irmão, mesmo hoje com todos os programas de inclusão social dos cegos, é necessário ter um trabalho para levar o cego até Jesus. O que o senhor acha? É verdade. Por isso que eu estou dizendo, essa lição vem de uma hora boa. Eu acredito
Eu acredito que já tem igreja que já está ensinando de acordo com o que é preciso. Através da Bíblia em braille. Para que o Evangelho possa alcançar a todos. Então, mas como eu estava dizendo para você, ó, a grande ceia, como é que é aquela palavra da grande ceia? Jesus mandou convidar. Jesus mandou convidar. O primeiro que convidou era gente que podia, era gente bem de situação. Olha, eu não posso ir, porque eu comprei um campo, e eu vou olhar a qualidade da terra, ver como é que é, aquela coisa toda. Muito bem, não quer? Tá bem. Deus deu o direito para o homem escolher. Falou com outro, e eu comprei 5 juntas de bois. Não posso, vou experimentar. E eu gosto muito, eu sou fazendeiro, gosto de estar com gato, então não tenho tempo. Outro casado também não podia ir. Irmão, prosperidade. Olha, servir a Deus com prosperidade é uma bênção, mas precisa saber. Porque a prosperidade toma muito tempo da pessoa. Toma tempo no trabalho, toma tempo na mente. Às vezes, pessoas crentes que estavam acostumados a orar até a noite, quando a prosperidade chega, ele aos poucos vai esquecendo. Aí depois o servo chegou e disse para o Senhor, Senhor, convidei. Os ricos não quiseram, mas outras pessoas simples aceitaram. Senhor, mas aí está lugar. Olha, que belo lugar. Mas para quem é esse lugar? Ainda tem lugar? Tem lugar. E para quem vai ser esse lugar? Olha, esse lugar, você sai, traga aqui os cegos, Aleijados. Traga os aleijados, Aleluia. aleluia. Traga o surdo, aleluia. Glória a Deus. Para que, olha bem, para que a minha casa se enche. Imagina se a casa de Deus, se o céu fosse só de rico, hein? Imagina o que seria de nós, os pequenos. Mas no céu, aleluia, é lógico, traz os aleijados. Por quê? A deficiência, irmão, a deficiência é aqui na terra. Aleluia. No céu não tem ninguém deficiente, não. Agora nós vamos para o quarto e último tópico da lição. Os paralíticos vão ao encontro de Cristo. Certa vez, 4 homens, para fazer chegar um paralítico à presença de Jesus, descobriram o telhado da casa onde estava o mestre e baixaram o deficiente. E o Senhor, vendo-lhes a fé, curou o enfermo. Encontra-se no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Então aqui fala 2 coisas, irmão Vicente. O primeiro, conduzindo os deficientes físicos a Cristo. E o segundo, acesso facilitado. O comentarista diz aqui que evangelizar pessoas com deficiência física exige amor e disposição. Verdade. Isso é necessário o evangelista ter isso no coração. 2, amor, olha, e outra, dedicação. Verdade. Porque, geralmente, o que eu às vezes vejo, uma pessoa deficiente, ele não é muito, muitas pessoas não é fácil de lidar com ele. Não é fácil. Ele é sempre, muitas vezes, é sempre irritado. Então é preciso amor, dedicação e ajuda da palavra. Amém, amém. E ajuda da palavra. Que a palavra de Deus ameniza tudo. Compreendeu?
Agora ele ensina. Só uma coisa. Só uma coisa. Billy Graham foi visitar os soldados que foram acidentados no Vietnã. Então lá ele viu pessoas sem braço, pessoas sem perna, pessoas cegas. Aí ele entrou, quando viu aquele quadro, ele pensou consigo, o que eu vou falar para este jovem? 18, 19 anos, né? Uma vida inteira para viver. O que eu vou falar para esse jovem? A única coisa que ele pôde fazer recitou ou leu o Salmo 23. Só. Mais nada. Poderia dizer que Deus abençoe, meu irmão. Deus ajuda. E coisa. Aquelas pessoas não iam aqui. Então ele falou a única coisa. E o conforto é a palavra de Deus. Pois bem. Irmão, agora nós vamos para a conclusão. O Evangelho de Cristo tem de ser anunciado a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Por essa razão, não deixaremos de fora nenhuma pessoa com deficiência. Os integrantes desse grupo suspiram por um encontro pessoal com Deus. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor na cruz incluiu-os em seu reino. Não pode deixar de fora pelo seguinte. Jesus, quando morreu na cruz, além de ter poder para salvar todo ser humano, diz a palavra, e ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, nesse caso, a enfermidade que for, seja personalizado, seja que for, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quer dizer, o que ele quer dizer? Quer dizer que as enfermidades, infelizmente, a enfermidade, Deus criou o homem perfeito. Mas devido ao pecado, a enfermidade entrou no mundo. As doenças que nós estamos vendo, tudo é neste mundo. Neste mundo. E Jesus levou sobre o seu corpo. Aleluia. Então agora, em Cristo Jesus, no sentido espiritual, tá vendo? Não tem enfermidade. Tudo fica aqui nessa terra. A nossa alma é salva. O corpo pode perder um braço, mas a alma não perde. Amém. Caros ouvintes, nós agradecemos por esta oportunidade de tentar ou procurar transmitir um pouco do subsídio para os professores da Escola Bíblica Dominical, com o esforço do nosso irmão Vicente, que há anos e anos vem dedicando a vida ao Evangelho de Cristo, e neste momento nós agradecemos por toda essa dedicação, esse esforço, e pedimos ao Senhor que continue abençoando o Senhor na sua trajetória, dando força, dando saúde, para continuar anunciando o Evangelho. E vamos encerrar, vou pedir para o Senhor fazer uma oração para todos que estão ouvindo. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos por este momento feliz, tão importante. Aleluia. Estamos aqui na casa do irmão, meditando e gravando a tua palavra. Senhor, na minha simplicidade, na minha humildade, que esta simples palavra possa tocar no coração das pessoas que têm o prazer de ouvir o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, porque a palavra do Senhor é poderosa. Amém. Aleluia. Então abençoa todos que tiverem a oportunidade de ouvir esta pequena gravação, que o Senhor Jesus possa tocar no coração, seja ele
quem for, seja ele com bastante saúde, seja ele aleijado, com qualquer deficiência física, que possa sentir no coração que Jesus cura toda enfermidade e que a enfermidade é para este mundo, mas o céu é tudo com perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Se você gostou do vídeo, dê o like, nos ajude a divulgar a palavra de Deus.